Nossa, esse internauta me pegou no ar, assim, falando com o meu convidado, porque eu não gosto de errar nome de convidado. Então está aqui comigo, com muito prazer em recebê-lo aqui no programa Ontem de Mulher, o senhor químico, especialista em meio ambiente, que vai dar uma aula aqui para nós, né? Tirenini Apriléu. Ih, errei. Tentei tudo de bom, mas não deu. Bom, meus internautas, uma boa tarde. E hoje nosso entrevistado, você é imperdível. Você não pode perder essa entrevista. Não teremos a interatividade, mas você sabe, como sempre, eu coloco no meu Google e eu estou sempre colocando o nosso programa para você compartilhar, mandar suas sugestões, criticar, elogiar, quando é o caso de elogiar. Então, Tirenini, que bom tê-lo aqui. Errei de novo teu nome. Não, tá certo. Não pode, né? Tá que certo. bom. Seja muito bem-vindo no programa Ontem de Mulher. Eu agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com você, com o seu público e poder passar um pouquinho de informação que a gente acredita ser importantíssima para todos conhecerem aí o que é plástico, o que é reciclagem, o cuidado com o ambiente e tudo mais. Você sabe que aqui é um programa voltado ao universo feminino e a mulher que é responsável pelo meio ambiente. Eu sempre digo que a preservação do meio ambiente começa em casa, começa na forma como você trata o seu espaço do lar, não é? E eu gostaria que você colocasse um pouco isso para as mulheres. Como é que as mulheres... Eu acho que a gente já avançou muito, porém é muito pouco mediante o desafio, né? Acho que a gente precisa de mais práticas educativas. É importante que a educação, a escola forme a meninada, não é? Mas é dentro de casa que a gente sabe se aquilo está sendo ou não aplicado. Verdade, é verdade. E eu gostaria que você conversasse, dialogasse um pouco com as nossas mulheres, para que a gente soubesse o que é de fato que é preciso ser feito. Bom, as mulheres, nós temos visto que as mulheres são realmente as que mais se preocupam na aquisição de produtos e com aquela preocupação de onde vai parar esse produto, da onde vem esse produto, será que esse item que eu adquiro é um item que vai prejudicar o planeta, vai ser reciclado? Obviamente que ela não vai pensar assim nessas palavras, mas o conceito a mulher já tem, né? Então é interessante elas começarem a descobrir quais são as diferenças entre diversos produtos, o que pode realmente ser reciclado, o que não pode ser reciclado, para ela eventualmente opinar e escolher, né? E também reclamar para as empresas que não fazem essa escolha, esse trabalho perfeitamente, porque ela é consumidora e ela tem poder sobre isso, né? Mas eu acho que é uma somatória. A indústria tem que estar preparada, não é? A consumidora, por sua vez, tem que saber e fiscalizar qual é o produto que realmente está compatível ao grande desafio, porque todos nós devemos fazer a nossa lição de casa. Todos nós devemos de cumprir o compromisso, porque senão compromete a todos e todas. Não é? Exato. Mas eu acho que você chegar no supermercado, numa prateleira de produtos, desde os de alimento até os produtos de limpeza de casa, eu acho que tem que estar muito bem claro, esclarecido que aquele produto é um produto que não vai comprometer o meio ambiente. Hoje a maioria dos produtos tem ou leva um símbolo, que é um triângulo com setas, né? Que vai numerado de 1 a 7 e procura e dizer ali, identificando que material é aquele. Isso aí já traz um exemplo de que aquele produto é reciclado. Só que, por exemplo, já que você falou em supermercado, eu vou levar um tema super polêmico, que pouquíssimas pessoas sabem e que é muito agressivo ao ambiente. Hoje a gente tem uma mídia enorme aí falando de carne, por exemplo. Você tem que comprar tal carne que é a melhor do mundo. Bom, eu tenho dentro de casa que não come carne, não quer saber de carne, porque sabe que a carne consome uma quantidade, você ter o gado, uma quantidade enorme de água. A água e libera muito CO2, acaba com a camada de ozônio, mas
até tem gente que não come carne que fez a propaganda da carne recentemente, né? Exato, um vexame, né? E ali ela é embalada, essas grandes empresas, fora do que acontece na Europa, na América do Norte, por exemplo, aqui eles ainda embalam a carne com um plástico que não pode ser reciclado, que é o PVDC. E esse material, quando você tira a carne desse plástico, que vai dispensar no lixo, aquilo com o tempo cria bicho, vermes, bactérias, fungos, micro-organismos, e ele, por não ser reciclado, por causa até do sangue e tudo mais, o material já não é reciclado, e o sangue atrapalha, né? O sangue do produto que é a carne. Ele acaba sendo dispensado num aterro. Dispensando num aterro, aquilo vai prejudicar lençol freático, vai prejudicar todo o ambiente. E poucos consumidores sabem disso. Às vezes está como plástico que ora veiculado como amigo do meio ambiente, ora veiculado como reciclável, ora veiculado como biopolímero. E não é bem por aí. Mas veja só, nós consumidores achamos que o poder público está fiscalizando isso. Porque isso é uma competência do poder público, é uma competência dos legisladores legislarem para que esse produto que não é reciclável, que está na contramão da política de preservação do espaço e do meio ambiente, como é que ele pode estar sendo manuseado e faz parte do cotidiano da pessoa. Você vai comprar 1 quilo de carne, você leva para casa, leva esse produto contamina também o seu espaço, porque na hora que você jogou ele na latinha, você deixa ele lá, ele está proliferando insetos, bactérias, enfim, você é químico, conhece melhor do que eu, e então nós praticamente cuidamos da casa, preservamos o espaço, tentamos combater os insetos e, ao mesmo tempo, a gente traz um produto que prolifera? Está proliferando isso? Exatamente, nós temos esse grande problema, é mas existe uma palavra que diz tudo, né, Mona? O lobby. O lobby segura, junto com os políticos, né, ou faz impedir com que as leis sejam cumpridas ou que as leis novas sejam criadas. E aí o pessoal deita e rola, vamos dizer assim, eles caminham a passos largos, fazendo uma embalagem que é totalmente contra o ambiente. Mas nesse lugar, vamos aqui, que nós estamos numa rede de mulheres militantes, mulheres que fiscalizam, mulheres que denunciam, é uma coisa que afeta nós, chefe de família, nós, mães, nós, dona de casa, e homens também. Quantos homens são chefe de família, são os que cozinham dentro de casa? Saber que essa embalagem é uma embalagem que hoje em dia não é como, por exemplo, as telhas de amianto. Sim. Não se usa mais telha de amianto, mas se rompeu com o desconhecimento, rompeu com a invisibilidade, ninguém sabia que amianto era cancerígeno, mas de uma hora para outra começou todo mundo a falar sobre isso, não é? E eu acho que também essa questão do envelope, dessa embalagem, sim, que é uma embalagem que você, que é uma autoridade nessa área, está nos colocando, cabe a nós mulheres começarmos a criar uma rede e colocar, olha, não quero mais, eu compro a carne, mas não quero a carne embrulhada com esse produto. E tem que brigar junto com o fabricante. Eu acredito que o consumidor deveria ligar no saque do fabricante e colocar a boca no trombone, como dizia antigamente os nossos avós. Todas as carnes vendidas no território nacional são envelopadas neste plástico? Acredito que 90% delas. E já saem de fábrica, Mona. E quando não vem esse plástico, vem o quê? O que seria o ideal? Você pode ter um plástico que envelopa, como você disse muito bem, que é a questão da embalagem hermética ou embalagem totalmente protetora da carne, para ela não ter troca com o ambiente, para ela não perder nutriente e tudo mais, não perder o sumo e tudo.
mas não usar matérias-primas que não possam, de forma alguma, serem recicladas, como esse caso do PVDC. PVDC. Agora, este produto que quando eu tiro, né, quando eu chego em casa e rasgo, desenvelopo, ele não contamina também a carne? Ele não contamina a carne porque ele é estéril por dentro. A questão, você falou muito bem, muito interessante essa sua pergunta. Por dentro, ele já foi esterilizado no momento de você envasar a carne ou colocá-la em vácuo, né? Porém, externamente, o manuseio humano pode, obviamente, contaminar tudo, porque aí não tem proteção. Se você não tem o cuidado na hora de desembalar a carne, no momento de colocar num pote de vidro, de plástico, etc. e tal, para fazer uso dela, lavar, temperar, etc. e tal, e deixar ela em contato com aquela embalagem do lado externo, é como qualquer outra embalagem. Aí não é caso inerente desta embalagem, mas nós sabemos que o humano, obviamente, por falta de cuidado no contato, principalmente em lugares de grande movimento, de grande manipulação, pode vir a contaminar. Então, nós aqui no AltV, no programa AltV Mulher, como nós somos comprometidos com a luta das mulheres, nós vamos realmente começar a discutir sobre isso. E vamos convidar autoridades para que realmente possam nos esclarecer e nos dar uma direção. O que fazer mediante essa situação. Porque nós somos responsáveis e nós mulheres queremos estar comprometidas exatamente com o meio ambiente, não é? E nós queremos o todo e não uma parte. Exatamente. Não adianta a gente reciclar e na hora que nós estamos reciclando a gente joga o material que não é reciclável. Eu digo que a força ou a pressão, como nós costumamos ouvir falar, é muito importante tanto para o pessoal da política, o público, né, o que deve cuidar do interesse público. Os que criam as políticas, não é? Os que criam as leis. E nós e os consumidores. Fiscalizamos as políticas. Porque eu mesmo, quando eu fiquei sabendo que produto era e tudo mais, eu contatei essa empresa. Porque havia o grande problema de eles gastarem uma fábula para fazer o aterro deste produto. Porém, atacando o ambiente, atacando o lençol freático, terra e tudo mais. E eu me propus a ajudá-los. Só que eu não tenho o lobby, eu não tenho o poder de obrigá-los a mudarem de produto ou procurar um produto menos agressivo. E eles estão olhando só o produto de dentro, que é a carne. Eles não olham o resto. E tem uma a cadeia como um todo, não? Não, claro, tem uma série de empresas que veiculam responsabilidade social, responsabilidade com o meio ambiente, mas é só mídia, é só publicidade. É o que eu falo, marketing, né? Às vezes a gente ouve o marketing como uma palavra linda, mas se você não precisar falar do seu marketing, que eu traduzo como uma mentira, na verdade, você não precisa gastar dinheiro. Se o seu produto é bom, você não precisa gastar dinheiro. É uma contradição entre o que fala e o que faz, né? É verdade. Não é? E eu acho que nós temos que nos empoderar. O público tem que brigar pelos seus direitos. Exatamente. Sabe, a partir de programas com cunho de formação e informação, programas como esse, a AltV, que é voltado ao universo feminino, esclarecer, para que nós possamos, de fato, fiscalizar, porque nós queremos um planeta melhor para os nossos filhos. É impossível que os filhos, os netos, as próximas gerações tenham que começar a viver momentos muito dramáticos. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Porque veja só, nós aqui, nós estamos ainda, nem começaram as chuvas em São Paulo, na nossa cidade, aqui nós que estamos no Brasil, que nós estamos na rede internacional, e aqui nós já estamos com problema sério de água. Uma cidade de quase 11 milhões, mais de 11 milhões de habitantes. Então é muito sério isso, não é? Se cada um não fizer a sua parte, como você fez, a procurar a empresa, não é? A alertar a empresa sobre isso, né? Então, se um não conseguiu, muitos com certeza conseguirão. A meta minha, pelo menos, já que eu não consegui com os meus próprios recursos, vamos dizer assim, né? É divulgar.
divulgar aos meus conhecidos, aos meus contatos, para que eles possam criar uma rede, né, se fortalecendo a ponto de cobrar uma atitude mais ambientalista de empresas desse gênero. Porque antigamente, por exemplo, eu vou contar um caso que é muito interessante. Antigamente as latas de óleo nós usávamos e dispensávamos e não havia nenhuma preocupação com o ambiente. Quando entrou a garrafa PET em óleo, que hoje tem a mesma em refrigerante, água e tudo mais, a própria empresa que fabricava a latinha de óleo de 900 ml, que a gente fala de 1 litro, mas tem 900 ml, brigava entre os seus departamentos para não aprovar o uso da garrafinha de plástico. A própria empresa, um departamento era de lata, de folha de Flandres em óleo, a outra de plástico. Aí aprovou-se, hoje todo o óleo é em PET. Só que não havia reciclagem do PET por causa do óleo. O pessoal de plástico conseguiu desenvolver, né, um processo para reaproveitar esse material e fazê-lo ter uma logística reversa, voltar à origem. Está ótimo, está aprovado. O mesmo acontecia com a garrafinha de óleo de carro. Ninguém queria, jogavam fora, fizeram um trabalho muito bom e aprovaram uma lavagem eficiente, a reutilização daquele material. Só que ainda tem muito campo para a gente trabalhar, muita coisa para fazer. Mas você veja que essa experiência que você coloca aqui, ela hoje faz parte da vida de todos nós. Qualquer chefe de família já sabe o que eu devo fazer. Eu compro lá o vidro, não o vidro não, porque o PET. O PET de óleo. Eu sei, eu devo lavá-lo no final e colocar para refazer. Exato, a gente tem costume de treinar o pessoal e até tentar ensinar, até nas nossas mídias que nós publicamos, de que apesar de o seu município não ter uma coleta seletiva, faz parte de cada um, como responsável com o planeta Terra, fazer a separação do seu lixo. Porque lá no aterro, que está acabando, se todos seguirem a PNRS, que já está valendo, alguém vai ter aquela sacolinha, aquele saquinho com aquele plástico já separado, limpo, e vai cuidar para encaminhar aquilo a uma cooperativa, a uma reciclagem. Então, se cada um fizer a sua parte, se cada mulher fazer a sua parte, lavar, como você falou, separar do lixo orgânico, ou do metal, ou do vidro, ou do papel, papelão, etc. e tal, já vai ser um ganho enorme, enorme. Eu fico até constrangida em dizer, eu moro num lugar que as pessoas colocam, que adianta eu reciclar, se na hora que a coleta passa, mistura tudo junto. Então esse argumento é um argumento muito sério, não é? Porque eu acho que esse argumento também força com que o poder público se adeque à realidade. Porque é um desrespeito também ao consumidor responsável, ao consumidor, ao chefe de família, que vai lá, faz a reciclagem, coloca tudo direitinho e quando passa a coleta mistura tudo junto. Não é uma certa afronta isso? Eu também acredito nisso. Porque essa grande ideia começou na época da ex-prefeita Luísa Erundina. Ela começou como uma política política de coleta seletiva, só que ela não teve o apoio dentro do seu próprio partido, dentro dos seus pares, e o negócio degringolou, quer dizer, desandou. Porém, ela criou o projeto junto com... Que hoje é uma realidade no Brasil afora. E hoje é numa escala hoje pequena, é lei, mas ainda não está totalmente implantada. Só que dos 5.565 municípios brasileiros, todos devem já montar os seus projetos de cooperativa, projetos de reciclagem, para que não usem como destinação final aterro sanitário. Isso vai acabar. Já estão esgotados, né? Já estão acabados. Agora me diga um negócio aqui.
Os aterros já estão... As pessoas quase não conhecem muito os aterros, porque elas ficam um pouco distantes das suas residências, do seu convívio, né? E fica uma coisa meio distante, mas era bom você colocar a consequência dos aterros. Agora, aquela pergunta que eu lhe fiz, eu faço a reciclagem em casa, mas quando a coleta passa, mistura tudo. E você diz, mesmo assim é importante fazer a coleta? Com certeza, sem dúvida alguma é importante fazer. Por quê? Lá no aterro, que muitos conhecem como lixão, só para criar uma imagem que muita gente já viu na televisão, você vê aquele monte de gente sem uma carteira de trabalho, sem vínculo empregatício, mulheres, sem nenhuma proteção de trabalho nenhuma, do lado de submetidos caminhão, a risco de saúde, submetidos a pessoas que, sem nenhum escrúpulo, joga camisinha, joga agulha de medicinal ou não medicinal. Enfim, as pessoas estão submetidas a tudo nesses espaços. Falou muito bem, esse é um dos maiores problemas dentro de um lixão. A criança ou o adulto, a pessoa que está lá tentando tirar algum sustento e pode ser contaminado com uma doença grave como hepatite, AIDS, etc. e tal. Além do tétano. E a gente vê ali... O tétano geralmente a latinha, né? Metal. Criança que é preciso vacinar essas crianças para, pelo menos, evitar uma doença como essa. Exato. Às vezes ele está correndo risco, não sabe, mas se ele estiver já vacinado, previne, né? Nós temos visto que as empresas de coleta de lixo, as principais, elas já estão se movimentando para um trabalho onde, dentro das suas companhias, o lixo que chega prensado, que é recolhido das nossas casas, já seja ali triado, selecionado, a gente fala. Então, se tiver a consumidora ou o consumidor separado em invólucros, o plástico do papel, do papelão, do vidro e do lixo orgânico, já será muito mais rápido essa seleção. Então, terá uma vantagem. No futuro, nós esperamos que o poder público invista em soluções adequadas para uma coleta seletiva, como é feito em São Francisco. Com certeza. São Francisco é um exemplo, né? Porque 100% da população recicla lixo, né? 100%. É um exemplo. Porém, aqui nós ainda estamos começando com essa preocupação, tem muita gente já tendo esse comportamento, mas olha que contradição. Você que é um profissional dessa área, que veio aqui para dialogar com os nossos internautas do programa Alvo TV Mulher. Você recicla o lixo em casa, mas ao mesmo tempo você pega as sacolinhas do supermercado e faz a distribuição. Você falou num tema que já foi muito polêmico, até vou aproveitar para citar. Nós tivemos uma mídia contrária ao uso e distribuição das sacolinhas plásticas, porém, vamos avaliar da seguinte forma. A sacolinha plástica distribuída num supermercado, num varejista ou numa loja, ela é um meio de transporte para aquele produto que você acabou de adquirir. Se por outro lado, você, como a população vinha fazendo incorretamente, colocando em caixas que o próprio mercado às vezes disponibiliza para que você possa carregar os itens comprados. Aquela caixa de papelão, ela é um meio contaminante enorme, porque tem uma série de sujeiras ali, sujidades, como bactéria, fungo, micro-organismo, passou rato, barata, porque num estoque de supermercado tem tudo isso. Se alguém entrar lá, vai poder ver tudo isso, por incrível que pareça. Além do derrame de produtos químicos no papelão. E aí o pobre, coitado do consumidor, que não tem a noção desse problema, não tem ciência disso, ele pega aquela caixa de papelão e põe os seus produtos recém-adquiridos e leva para casa. Ele está levando uma colônia de bactéria, de contaminação para sua casa. A sacolinha, por outro lado,
A mídia falava, não, porque ela contamina, porque ela vai acabar, vai entupir bueiro, vai ficar na rua, etc. e tal. Mas ela não contamina mais do que um saco de lixo que a gente compra para colocar o resíduo sólido. E ela, hoje em São Paulo principalmente, e no Rio, o Espírito Santo que eu conheço, é muito usada como o saquinho de lixo, o saquinho de pia para você colocar o seu resíduo sólido. Porque ninguém vai ficar colocando em sacos de 60 ou 100 litros de um plástico mais grosso, que é muito mais contaminante. O que acontece é que o descarte do lixo está incorreto, e não a sacolinha, a vilã da contaminação do ambiente. Como o descarte do lixo? Qual é o momento dessa escala que está comprometido? Você fez uma pergunta ótima. Eu gosto quando alguém faz uma pergunta assim que me dá a alternativa de eu explicar. O descarte do lixo incorreto é que eu vejo aqui em São Paulo principalmente, nós colocamos o lixo aonde? Na calçada. O prefeito até proibiu lixeiras, pediu para arrancar as lixeiras de todas as calçadas, porque atrapalhava o passeio público. Certo. Você coloca o lixo na calçada. Mas, doutor, o passeio público é extremamente sobrecarregado. Tem tudo no passeio público, mesmo direito de ir e vir, né? Exatamente. Porque pega uma pessoa com dificuldade, com uma deficiência, você vê o desrespeito. Eu moro numa rua que tem em cima do meu apartamento, uma calçada, ela tem 2 degraus. Eu fico imaginando como um cadeirante pode passar lá. Inacreditável. O passeio público é irregular, não tem um calçamento como deveria, que a lei manda, e tem obstruções por todos os lados. Porém, o lixo que nós somos obrigados a colocar no calçamento, na calçada, que fica no chão, nessa época de chuva, o que acontece? A água leva. O bueiro não tem proteção. Os nossos bueiros não têm grade de proteção, como em outras cidades, não digo no Brasil, mas fora, que são protegidos. Então, aquele lixo da sacolinha, uma sacolinha mais leve, por exemplo, que vai boiando com a água, ele acaba sendo arrastado para o meio pluvial. Vai entupir, eventualmente, cano, vai parar no rio, vai parar no mar e assim por diante. Esse é a destinação incorreta, porque também nós não temos um horário de coleta de lixo como um horário inglês, não precisaria nem ser inglês, mas nós não temos um horário definido. O coletor de lixo passa das 9 à meia-noite. E fica aquele lixo lá? E fica o lixo lá, quando ele não passa como aconteceu no Rio de Janeiro, que ficou lá tantos dias com uma greve e o poder público não fez uma alternativa de coleta. E é uma questão de saúde pública. Extremamente perigosa, né? Principalmente quando você se dispõe a combater a dengue, a epidemia da dengue, né? A dengue e os ratos que se multiplicam à vontade. Então, não é a sacolinha de lixo que vai gerar, a sacolinha plástica, que vai gerar o desconforto ao ambiente. Ela é o menor peso. Não é incompatível, então, você que tem toda a preocupação de reciclar o lixo, em ter também a sacolinha. No teu entender, não há incompatibilidade. Eu defendo a distribuição da sacolinha. Não é porque eu mexo com plástico, não. Eu defendo porque ela é um meio que auxilia a dona de casa na colocação do seu resíduo sólido. Porque eu não sei se nós não conseguimos quebrar com esse conceito, né, da sacolinha auxiliando como suporte mesmo do lixo, tanto da cozinha quanto dos banheiros. É só você dar uma olhadinha num prédio, você vai ver. Todos os apartamentos, na sua grande maioria, jogam dentro do lixão as sacolinhas. Pior seria se não tivesse a sacolinha, se jogassem solto. Como antigamente, há um tempo atrás, quando era pequeno, tinha lata de lixo, não tinha saco de lixo. Então, no teu entender, estas sacolinhas não são anti-meio ambiente? De forma alguma. Hoje se vendem e por que sacolinhas... houve tanta campanha? É mídia contrária. É interesse no que eu vou falar agora. O bioplástico, o plástico biodegradável. Hoje, as mulheres mais conceituadas no assunto procuram produtos voltados a soluções ambientais. E às vezes elas até pagam muito mais por uma embalagem biodegradável.
Então saibam elas, já que eu estou aqui para dizer sobre esse assunto, que o biopolímero, ou bioplástico, ou plástico biodegradável, entenda como quiser, ou o green, o verde, né, como é vendido, ele é vendido com apelo de lucratividade maior, porque na realidade, se eu não tiver água, bactéria aeróbica que vive em contato com o oxigênio, movimento do lixo, esse plástico não vai se biodegradar. Alguns anos atrás, houve um estudo que nós observamos que foi aqui em São Paulo, aqui no lixão da Bandeirantes. Eles pegaram, enfiaram um tubo lá de 6 polegadas, extraíram todo o resíduo que estava lá compactado, desde o início do uso desse entulho ou lixão aí. E aí lá no começo, nos primeiros anos do lixão, há 20 anos ou 30 anos atrás, que o lixo foi compactado. De 30, 40 anos o máximo, né? O lixo que estava compactado lá, Mona, olha, por incrível que pareça, quando tiraram aquilo, tinha folha de alface intacta, há 30 anos lá. Parece mentira, né? Ponta de cigarro, jornal, papel higiênico. Tudo intacto. Tudo intacto. Por quê? Não houve movimento, não houve ação da intempérie, e a bactéria aeróbica, aquela que iria comer, esse que ia desfazer, ou o fungo, né, que iria desfazer isso, não estava presente. Então, o povo está trabalhando, os químicos, os engenheiros estão trabalhando em plásticos que sejam atacados por fungos e bactérias anaeróbicas, para que ele possa, sim, ser um plástico biodegradável. Ou então o uso de nanopolímeros, que com o tempo de vida, o próprio nanopolímero, que é uma partícula muito pequena do polímero que é usado, vai identificar qual é o momento dele começar a se autoflagelar, a se comer um ou outro e se degradar. Já existem estudos com shampoos, etc., né? Então, acabou o shampoo, ele viu que acabou o líquido de shampoo, ele acaba deteriorando aquela embalagem. Então, essa mídia aqui te direciona para isso, para você comprar, como você falou, a gente acaba pagando mais, com certeza, achando que a gente está colaborando com o meio ambiente. Sem dúvida, não é? Então, a indústria nos induz a isso, a comprar essa embalagem green, como você colocou, a gente vai atrás disso, tanto nos alimentos também, e depois isso não é tão compatível com aquilo que a gente acredita que está fazendo? Nós somos o elo mais fraco por enquanto, porque nós acreditamos piamente em tudo que nos é apresentado. Só que hoje a mídia da internet, né, o pessoal acaba divulgando mais informações. Porque você pode tentar bloquear isso numa mídia convencional, porém aberta, porém num espaço como esse não. Porque num espaço como esse você tem um diálogo franco com aquele que está interagindo conosco. Porque o nosso compromisso é um compromisso de informar. E o nosso compromisso é para valer com o meio ambiente. Porque a gente acredita e tem o compromisso de deixar esse planeta melhor do que nós recebemos. E nós da CA Poliuretanos, nós temos um compromisso também com o ambiente. Nós não estamos ligados a nenhuma empresa, a nenhuma companhia. Então, eu falo abertamente o que ocorre, sem espinho na língua, como eu costumo falar, da minha origem italiana, mas exatamente para criar um vínculo de aproximação com o consumidor, para ele poder vir até nós e nos perguntar, ser instruído, de forma a poder agir. Agora, os prefeitos, né, que é o poder local mais próximo do cidadão, mais próximo da cidadã, é aquele que realmente estimula, provoca essas discussões, porque é ele que está na ponta, é ele que vê o seu aterro acabando, não é? É ele que vê o destino do lixo, não é? É ele que sabe o quanto custa para a folha da prefeitura o lixo, não é? E como esses prefeitos e prefeitas estão hoje cientes desse problema e estão criando condições para que nós possamos ter posturas melhores nas comunidades locais?
Infelizmente eu tenho visto, até o momento, porque brasileiro deixa tudo para a última hora, infelizmente, mas até o momento, 99% dos prefeitos ou dos municípios brasileiros não ainda estão se mexendo como deveriam para atender aos requisitos da Política Nacional de Resíduos Urbanos. Mas e o prazo desta... Então, as cidades que vão sediar a Copa do Mundo, segundo a lei, segundo o que foi escrito, aqui às vezes o que se escreve não se cumpre, o problema é esse. Mas segundo o que está escrito, todas as cidades que sediarão os eventos da Copa, agora de 2014, devem obrigatoriamente apresentarem projetos ao governo federal de como tratarão o seu resíduo sólido, com o risco de não terem mais, a partir de junho, julho, repasse federal, que é o que sustenta a maioria dos seus municípios. Lógico. Porque o dinheiro primeiro vai para o federal, depois retorna, né? O banco grande está lá, vamos dizer assim, depois retorna o seu percentual. Não adianta São Paulo ser o maior provedor de recursos se o governo, de repente, bloquear algumas coisas dele. Por isso que São Paulo está correndo. Paraná, me parece que foi uma das primeiras, como sempre. Como Paraná, sempre, investiram 20 milhões agora para cuidar disso, na região de Curitiba, principalmente. E já vinham trabalhando anteriormente com esse cuidado do lixo. Então, está na frente. Agora, se você pegar fora de Sul e Sudeste, que ainda tem pouca gente, no meu ver, lá para cima não tem mais ninguém fazendo. Agora, grandes eventos é uma vitrine para que se exerça aquilo que a gente está acreditando e que deve ser feito. Sim, é um caminho. É um caminho. Você acha que esses grandes eventos, como Carnaval, Autódromo, Copa do Mundo? Copa do Mundo, agora a Copa, mas o Grande Prêmio, agora o próprio Ano Novo, que é na Paulista, que movimenta quase 2 milhões de pessoas, há a preocupação dos promotores desses eventos, já com a preocupação de que toda a correia seja realmente garantida? Olha, na preservação do lixo? Sem dúvida. Os promotores dos eventos, eles têm todo um planejamento para que aquilo ocorra sem empecilhos, sem o lixo ficar, por exemplo, já que a gente está falando de lixo, entre outras coisas. Só que o poder público peca. Nós temos o caso do Rio de Janeiro, que é muito recente, né? Teve todo um movimento, Carnaval lá é o primeiro mundo do negócio, e falharam na coleta de resíduos sólidos que foi gerado pela festa, né? Pelo pessoal que participou da festa, além da população da região que cresceu. Então, não adianta você ter o evento, com o seu planejamento, ele tem mecanismos para que isso ocorra. Porém, nós temos que nos unir todos juntos. Se faltar um elo nessa corrente, o negócio não vai funcionar. Então, nossa meta é... Mas desse evento aí e outro, para o Rock in Rio, esses grandes eventos que mobilizam muitas pessoas, não é? Há essa preocupação, mas não há instrumentos para garantir, então é uma contradição, só fica na fala. Falta a infraestrutura, né? A infraestrutura ainda não é tão complexa como deveria, ou tão completa, não precisa ser complexa, precisa ser completa. Ela não é tão completa a ponto de atender a todas as lamentável, porque é um momento que você pode realmente estar educando, dando exemplo, visualizando como tratar, né, aquele produto, né, como reciclar, e você chega e você tem uma posição até pré-histórica, né? Porque quando nós vimos no Rio aquela multidão de lixo, não é? Que coisa que aquela é uma afronta mediante toda essa fala, todo esse discurso, todo esse conhecimento do preservar o meio ambiente, tratar o lixo é riqueza, não é? Nós vimos o oposto. Nós vimos, como você estava me perguntando do lixão. O lixão é um meio contaminante aberto, entra quem quer lá. Tanto é que tem criança, tem toda sorte de pessoas. Hoje você tem o Ministério Público fiscalizando e o Ministério do Trabalho, né? Eu acho que hoje é muito, muito menor do que era há anos atrás, né? Então, a gente tem um trabalho para que isso seja erradicado de forma a ajudar essas pessoas, não simplesmente excluí-las. Lógico.
né? Criando alternativas como cooperativas, onde eles serão vistos como profissionais, né? Bem preparados e tudo mais. Mas é tão importante as cooperativas, né? Eu conheço a de Pinheiros, a do centro da cidade, mas eles vivem com muitas dificuldades, né? Há muito pouco investimento do poder público, né? Em capacitá-los melhor, não é? Para que eles realmente cada vez avancem mais, né? na cooperativas, e eles tocam isso com muita dificuldade. O que acontece é que em 1% do valor liberado para a coleta do lixo, né? Para que se colete, é pago para essas empresas todas. 1% desse valor deveria ser destinado à educação. Educação voltada ao próprio negócio. E eles não sei como conseguem sumir com esse dinheiro todo. E não destinarem ao local correto. Né? Aquele dinheiro reverter para eles mesmos. Para eles... Ou criar ajuda para a cooperativa. E as cooperativas hoje vão de mal a pior. Muitas quebram, muitas fecham e tudo mais. Por quê? Falta esse tipo de cultura, esse tipo de ensino. De mostrar onde ele pode ser lucrativo, onde ele pode ser produtivo, onde ele pode ser eficiente e eficaz. Mas eles fazem de uma maneira totalmente amadora. E aí perdem margem de negócio, perdem condições de se manterem. Então eles não têm o que a gente pleiteia, sustentabilidade. Sustentabilidade, essa é a palavra. Que eles tenham sustentabilidade e que seja um negócio como qualquer um outro. Não é uma coisa secundária, né? Exato. Que ela também... porque lá que ele vai tirar o sustento da família, não é? E eles precisam. E precisam. Precisam muito. Agora, nós estamos falando tanto da coleta de lixo, o quanto é importante. A gente já apontou aqui que ela não tem um horário definido. Britânico, não é definido. A gente sabe que a gente às vezes erra, nós... colocamos lixo antes, porque não sabemos exatamente que horas vai passar. Mas tem um outro problema muito sério que a gente aqui em São Paulo enfrenta. São aqueles que passam antes da coleta do lixo, destruindo e abrindo os lixos e jogando os lixos na rua, não é? Para catarem aquilo que eles querem, que são os carros, os caminhões que passam antes. Exato, Monazen, são os catadores. Exatamente. É um braço daquele pessoal que também está no lixão, vamos dizer assim. Vamos imaginar, seria praticamente a mesma turma, só que é o camarada que tira sustento da coleta seletiva que nós não fazemos. Quando você falou muito bem, ele vem e rasga a nossa embalagem que nós amarramos lá para o coletor de lixo vir buscar e ele passa antes. Poxa, e se a gente separasse a embalagem como nós falamos no começo? Tem um saquinho só de plástico, tem um só de vidro. Não vai precisar rasgar, ele vai pegar aquele saquinho, colocar no transporte dele, na carrocinha, e levar lá para a cooperativa. Lógico. É uma solução. Uma solução, porém, como o morador do prédio, o porteiro, o zelador, a dona da casa, sabe que ela coloca o lixo dividido, mas na hora a coleta vai colocar, eles acabam colocando tudo junto de novo, misturado. Não poderia, né? E aí quem vai fazer a seleção, aquela que você fez no teu apartamento, mas quando desceu para a área comum, misturou tudo para mandar para o caminhão, veja, olha a escala disso. Exato. Aí chega um outro departamento que vai fazer aquela escala que você já fez lá em cima. Voltar. Então, eu conclamo as donas de casa, as senhoras, a pensarem nisso, a fazerem, então, o máximo de divulgação, reuniões com as suas amigas, os seus prédios, condomínios, né? E obrigarem, de alguma maneira, obrigar é uma palavra forte, mas trazer ciência. Criar cultura. Trazer ciência. Esse pessoal que é importante eles separarem. Lavar lá o sachê de molho de tomate, de molho branco, de maionese, porque parece que é uma formiguinha, mas se você tem muitas formiguinhas, elas movem um tronco de árvore. E o catador,
Tá certo que o zelador vai ter que ter ciência também, não ficar misturando, no caso de prédios, né? Mas o catador, a cooperativa que vem buscar no seu prédio, já vai ter uma facilidade enorme. Você está ajudando ele. Mas, meu querido, Cirenini, o nome dele é muito difícil, viu? Cirenini, pronto. Me diga uma coisa aqui. Não é um problema do zelador. É um problema que ele diz o seguinte: não adianta eu separar porque o homem vai pegar tudo junto e vai levar. É uma questão de regulamentar a coleta. A coleta tem que ser feita de uma forma diferente. Mas o homem não vai pegar misturado. Ele pega misturado. Pega? Ele joga no lixo, no caminhão misturado. Né? Não, mas você não falou que passa antes um catador passa o outro. E vem rasgando para selecionar? É nesse que eu quero atingir. Exatamente, mas aí ele faz isso, mas, por exemplo, hoje há muitos prédios na região onde eu moro que eles colocam numa lixeira e colocam cadeado. Para quê? Para que não aconteça isso. Entendi. Mas, para essas medidas que não são medidas corretas, porque no fundo ele também está errando, porque de uma forma, daquele que a gente acha que está fazendo uma coisa errada, está fazendo uma coisa certa, isso. Não é? Mas ele deixa um monte de lixo na rua. É que ele precisa ser treinado tudo, também. Né? Ele também tem que ser capacitado, treinado. Então, eu acho que é um conjunto de ações que deveríamos de abrir cada vez mais diálogos. Quantos prédios nós temos aqui na cidade de São Paulo? Quantos salão de festa que nós temos? Promover discussões como essa. Discussões, por exemplo, como segurança, hoje já se tem. Sim. Hoje a própria Polícia Militar vai dentro dos edifícios e leva essa discussão. Né? Como você se capacitar melhor. Todo mundo hoje, todo síndico tem a preocupação com a segurança. Então, ele sempre chama alguém, um conhecedor, um teórico, não é um especialista, para discutir como colocar uma câmera melhor, ou fechar um portão, enfim, né? Dificultar os acessos. Agora, eu acho que mais do que necessário é levar pessoas como o teu conhecimento. Nós fazemos esse trabalho. É um trabalho de formiguinha, como eu falei, mas em alguns condomínios nós somos chamados para fazermos uma apresentação para um grupo de pessoas, um grupo de trabalhadores do condomínio, junto com o síndico, o zelador, etc. Então já está convidado no meu prédio, porque no meu prédio é essa dificuldade. O pessoal fala muito isso. Olha, como é que eu vou reciclar se não passa a coletora? Não é? Exato. Então, dá mais do que convidado, e eu quero que você também deixe aqui o seu endereço para que os edifícios, como você falou, cada formiguinha fazendo, a gente muda a realidade. A gente tem força. A gente tem força. Então, vamos começar pelos edifícios, né? Com os síndicos, não é? Para que a gente possa criar essa cultura. Ótimo, olha, o pessoal pode me encontrar no nosso portal, na nossa webpage, na página da internet, que é capoliuretanos.com.br. Poliuretanos.com.br. Ok, na cidade de São Paulo, né? São Paulo. Ok. E vocês vão fora também? Como que... Nós vamos em qualquer lugar. O importante é nós atingirmos a meta ambiental, é ajudar. Eu quero lhe dizer... E tem o treinamento também à distância. Olha, que ótimo, que ótimo. Entrando no teu site... Para quem página, ele vai ter o acesso e ele me contata, ele contata a nossa empresa, na verdade, e nós montamos treinamentos que nós chamamos tailor-made, a medida da necessidade de cada um, e pode ser à distância. Agora, para fechar o nosso programa, para quem acompanhou o nosso programa, que quer realmente ter um compromisso com essa temática, com essa prática, com essa ação, quais os primeiros passos que você pode dar como alerta aqui para nós? Olha, é fundamental começar a perceber o que você já falou da carne, que foi um alerta fundamental para nós, que a gente desconhecia. Vamos começar a falar muito sobre isso aqui no programa, vamos colocar isso na rede, não é? E vamos alimentar essa discussão. E vamos pedir para que você possa estar outras vezes aqui. Obrigado, para nos orientar. Eu venho quando você me pedir. É muito importante para que a gente possa realmente dar a nossa contribuição, porque esse é o papel do programa Motive Mulher. Respondendo a sua pergunta, o passo sequencial seria
pelo menos as donas de casa, né, os consumidores, separarem todo o seu resíduo um do outro, porque alguém lá fora, um catador ou mesmo a empresa na frente, seguindo a PNRS, vai selecionar de forma mais rápida. Isso vai acabar ajudando, até a gente atingir o esmero. E que a gente possa, a curto prazo, não pode demorar muito, não é? Acho que a gente já está demorando muito o Brasil, né? É que o brasileiro é mais devagar, né? Mais sossegado. Mas eu acho que todos eu nós queremos deixar um planeta melhor, porque a gente já percebe, não é? Sim. Que a gente está num momento muito como eu falo, muita gente bota a culpa no plástico, mas nós já respiramos contaminantes, bebemos contaminantes, tomamos remédios contaminantes. E aí o pessoal vem falar de plástico. Poxa, plástico é praticamente o último da cadeia, é o primeiro a pagar o pato. É o último que chega, é o primeiro que apanha. Mas vamos ter uma cadeia Mas vamos melhorar, né? Não é verdade? Esse é o nosso compromisso. Eu quero agradecer demais a sua participação no programa. Quero dizer aos nossos internautas que esta é uma pauta nova para nós. Nós discutimos muito como preservar o meio ambiente, com sinais de alerta, não desperdice água, quando sai desligue a luz, não é? Não deixe a luz ligada, tente tirar o stand-by sempre, não é? Porque às vezes você deixa aquela luzinha, você acha que é inofensiva, não, mas vai computar lá, você vai ver o quanto que ela vai gastar no fim do mês. É isso não mesmo, é? É isso mesmo. Então, essas orientações a gente dá muito aqui no programa. Agora, esta que você acabou de nos colocar aqui, eu quero lhe dizer que é novidade para nós e nós vamos nos aprofundar. Vou conversar com a diretora do programa e vamos nos aprofundar. Veja, por favor, se o seu crédito está correto. Nós acabamos de colocar. Esse é o e-mail e o meu telefone. Podem entrar em contato. Pode liberar? Ótimo, por aí. Então tá liberado. Então tá certo. E eu agradeço e estarei sempre à sua disposição, Bonazem. Muito obrigada. Eu que lhe agradeço mais uma vez e aos nossos internautas. Até o próximo programa, ao TV Mulher. Mulher de verdade.